Então, bom dia, eu me chamo Cássio, sou pedagogo da DAD, aqui no IFB, e hoje a gente está iniciando o nono momento EAD no IFB, né, que é esse encontro que a gente faz periodicamente, para tratar dos assuntos relacionados à EAD aqui na instituição, e o tema desse encontro de hoje é o fomento à EAD nos campi do IFB. A dinâmica de hoje a gente vai apresentar brevemente o que é o momento EAD, né, então esse encontro que eu comentei, qual é o tema de hoje, né, a contextualização, como é que a gente chegou nele. Depois a gente tem um espaço para diálogo e construção, né, que a gente abre para a participação de todo mundo que estiver presente. E aí no final a gente tem os encaminhamentos, né, possíveis encaminhamentos e o encerramento do momento EAD. Bom, então o que é o momento EAD, né? Para quem ainda não conhece, acredito que todos que estejam aqui já sejam participantes, né, de outras edições. Mas também para quem estiver assistindo esse vídeo depois e ainda não conhece, o Momento EAD é esse espaço de diálogo aliado à reflexão, que promove um ambiente de aprendizagem colaborativo e crítico. Então, a ideia é ter esses encontros periódicos, né? Eles estavam acontecendo mensalmente, agora devido a outras demandas e outras ações da DAD, a gente está realizando com uma periodicidade aproximadamente bimestral, assim, né? Então a cada 2 meses. E é uma abordagem que facilita a troca de ideias entre colegas, incentiva a análise, questionamento e o aprimoramento constante, essenciais para o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e para a oferta de uma educação à distância de qualidade. Então, a ideia é ser esse espaço mesmo de troca, de reflexão e de questionamentos, né, acerca dos caminhos que a EAD, dos rumos que a EAD está tomando na instituição. Aqui tem o QR Code da sala no NEAD, ela é uma sala aberta, basta você ter o cadastro no NEAD, né, qualquer pessoa pode se cadastrar e acessar a sala, e aqui também tem nessa apresentação também o link, né, para quem quiser acessar pelo link essa sala. Lá na sala estão todos os materiais dos outros encontros anteriores, né? Então sempre tem a gravação do encontro e outros materiais que a gente disponibiliza, às vezes materiais extras de curadoria, materiais que são indicados pelos participantes aqui, pelos convidados, e uma síntese, né? Geralmente em forma de infográfico, do que foi discutido, o que foi apresentado naquele encontro. Então, como é que se dá a metodologia do momento EAD, né? Ela acontece em 4 etapas sempre. Então, no primeiro, a gente tem a contextualização, em que é feita a imersão no tema gerador, né? Então, em geral, a gente tem alguma apresentação, às vezes algum convidado, algum elemento motivador, né, desse debate, pode ser um texto, um vídeo, ou só algum tema mesmo, né, uma discussão. Em segundo, a gente tem a etapa de diálogos de construção, então, quando é feita a problematização da realidade, né, com a relação com o tema proposto, e aí é o espaço mesmo do debate, né, e aí fica aberto, qualquer pessoa pode aqui se manifestar, pode abrir o microfone, a câmera, ou colocar aqui no chat também, e a ideia é ir construindo em relação a esse tema que está sendo abordado naquele encontro. Por final, a gente tem os encaminhamentos, né, então, relação a esse tema, ao que foi debatido, que tipo de encaminhamentos a gente pode pensar para EAD no IFB, né? Então, o encaminhamento vai ser um tema que será abordado no próximo encontro, ou vai ser uma ação que vai ser desenvolvida, ou vai ser um levantamento em relação a alguma necessidade que foi apresentada ali. Então, podem ter vários encaminhamentos, né? Ou talvez a necessidade de uma resolução, de uma nota técnica, de alguma coisa nesse sentido que institucionalize, né, a EAD em algum dos seus aspectos. E, por fim, a gente tem um encerramento, né, com o agendamento do próximo encontro. Então, eu trouxe aqui, só brevemente, os encaminhamentos do último encontro, né, que aconteceu, o 8º Momento EAD, que o tema foi atividades avaliativas no NEAD. Então, a gente tratou da avaliação da EAD. Na EAD foram apresentados tipos de avaliação e algumas ferramentas do Moodle que podem se relacionar a esses diferentes tipos de avaliação que podem ser feitas na EAD. A gente teve um momento também de um relato dinâmico, né, que a convidada foi a professora Iva. Ela apresentou sobre as questões embutidas no Moodle e como ela usa esse tipo de ferramenta nos cursos que ela realiza dentro do NEAD. E aí, no momento de debate, a gente também teve a participação do professor Adriano,
que tratou da avaliação por competências para as aprendizagens, que é uma experiência lá do Campus Brasília, de como eles têm feito essas avaliações, né, que está previsto lá no PPC do curso, dentro do NEAD. E como encaminhamento, além de abordar mais sobre esse tema, né, trazido ali pelo professor Adriano, na verdade foi algum dos convidados que perguntou, e o professor Adriano participou ali e comentou um pouco, né, também um espaço para experimentar mais na prática, assim, como um laboratório mesmo, né, que a gente possa explorar juntos e descobrindo os recursos e aprendendo juntos ali dentro do NEAD, né. E aí a gente teve a realização do primeiro NEAD Lab, que foi esse evento que a gente criou a partir de uma ideia de plantão, mas também ter esse momento voltado para a experimentação de algum recurso específico, né? Então, ele aconteceu em 2 momentos, foram 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, no mesmo dia, em que a gente explorou um pouco mais das questões embutidas lá dentro do Moodle. Então, esse encontro ele não é gravado, ele é um encontro de experimentação mesmo, então quem estiver presente ali na hora pode também levar suas dúvidas, a gente, né, tenta ali, quem estiver presente, né, pode ir ajudando, contribuindo com sugestões, ou compartilhando alguma experiência que realiza dentro dos seus cursos também, ou dentro do seu campus. E aí é um espaço mesmo de troca mais mão na massa ali, né, de colaboração de experiências, de boas práticas na EAD. Aqui está o link também, o QR Code para acessar a sala do NEAD Lab, também é uma sala aberta. E aí, em alguns momentos do encontro, a gente faz a gravação sobre algum recurso específico. Então, assim, como é que eu configuro grupos dentro da minha sala do NEAD? Então, se alguém tiver ali no momento se dispuser a fazer essa explicação e essa demonstração, né, na prática, a gente grava aquele trecho ali e esses vídeos também estão disponíveis lá na sala do NEAD. E aí, bom, então a contextualização do tema de hoje, né, que é o Fomento EAD nos campos do IFB. Os objetivos do encontro de hoje são, em primeiro, apresentar os resultados parciais do levantamento do perfil EAD dos campi do IFB. Então, a gente fez, como parte de um projeto de institucionalização da EAD no IFB, a gente deu início a um levantamento sobre esse perfil da EAD nos campi, né? Como é que está a situação da EAD em cada campus do IFB. Então, a gente teve realização de questionários, entrevistas, né, com diversos atores sociais dentro da EAD, da instituição, que a Emily vai apresentar para a gente alguns resultados parciais que a gente já tem dessa pesquisa. Em seguida, a gente vai ter a apresentação da chamada interna para adesão ao projeto de fortalecimento da EAD, que foi uma chamada lançada agora em novembro, né, ela está lá no portal do IFB, e é para que os campi possam aderir, né, e aí contar com uma destinação de profissionais, de recursos na forma de profissionais contratados, né, para efetivação de algumas ações da EAD dentro daquele campus. E aí depois a gente tem um momento, né, como eu falei, que tem todo momento EAD, que é um momento para debate, em que a gente pode esclarecer dúvidas que tenham sobre a chamada ou em relação aos dados que foram apresentados, e também debater, né, sobre esse tema que remete à institucionalização da EAD no IFB. E ao final a gente, depois desse debate, a gente volta para conversar sobre os encaminhamentos. Bom, eu vou passar a palavra então agora para a Emily. Vou te passar também a apresentação, Emily, para você poder apresentar aqui sobre esse levantamento que a gente vem fazendo nos campos. Bom dia, gente. Obrigada, Cássio, pela palavra e obrigada ao pessoal da DAD pelo convite de estar aqui hoje, representando toda a nossa equipe que fez a pesquisa. Eu e a Elisiane vamos fazer a apresentação dos dados, então a Elis também está por aqui. Então, vamos lá. Como o Cássio falou, eu sou a Emily, eu trabalho na Pró-Reitoria de Ensino, trabalho mais diretamente com a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino, a DRD, e a Coordenação de Articulação Pedagógica, né, a COGAP. Eu sou técnica em assuntos educacionais, sou também formada em pedagogia, como o Cássio, e estou aqui representando, então, essa equipe maravilhosa que esteve
Desde agosto, mais ou menos, a gente vem trabalhando nessa pesquisa, a fim de trazer ainda mais qualidade para a educação à distância do nosso instituto. Bom, então a nossa pesquisa ela é chamada como Educação à Distância no IFB, Desafios e Possibilidades. E essa nossa apresentação ela vai trazer resultados de uma pesquisa que foi realizada pela Diretoria de Educação à Distância em agosto de 2024, que teve como objetivo mapear a realidade da EAD na instituição, identificando desafios e potencialidades para embasar ações de fortalecimento dessa modalidade, garantindo qualidade socialmente referenciada. E aí nós tivemos uma metodologia de pesquisa que foi baseada em Bardan. A gente utilizou uma abordagem qualitativa e quantitativa, né? Bardan nos deu esse apoio para a gente fazer o levantamento dos dados, fazer uma imersão, né, por meio de uma leitura flutuante dos dados, e aí a partir dessa leitura flutuante, a partir da utilização da inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, para nos ajudar a identificar as categorias da nossa pesquisa, a gente então trouxe esses resultados dessa pesquisa de maneira qualitativa e quantitativa. E aí, daqui a pouco, eu apresento para vocês as categorias que nós encontramos e todas as nuances importantes. Também utilizamos como instrumento questionários abertos e fechados e uma entrevista semi-estruturada com alguns agentes sociais que participam do IFB. Tivemos como participantes 132 servidores dos 10 campi do IFB, o que equivale a 9,2% do total de servidores do IFB. Os nossos participantes foram 8 diretores de ensino, pesquisa e extensão, 90 docentes, 22 coordenadores de curso, 11 coordenações pedagógicas e 132 participantes no total, como eu falei anteriormente. E aí nós trouxemos para vocês alguns exemplos das experiências em EAD que foram vivenciadas por docentes, por coordenações pedagógicas e por coordenações de curso. Então, a gente trouxe um recorte dessas experiências e aí eu vou apresentar aqui para vocês. Experiência é apenas em componentes curriculares parcialmente à distância. A gente percebeu que 20%, né, 18 docentes têm uma experiência curricular em componentes parcialmente à distância. 22%, 20 docentes têm uma experiência em componentes totalmente à distância. 18% ou 16 docentes, né, têm uma experiência em outras atuações na EAD, como, por exemplo, como conteudistas, como design instrucional, como gestor de Moodle, e 8% ou 7 docentes dos entrevistados apresentam que não têm nenhuma experiência em EAD. Nas coordenações pedagógicas, 45% das coordenações pedagógicas que responderam dizem que tem alguma formação para atuar em EAD, 73% menciona que tem pouco ou nenhuma familiaridade com o NEAD, e 45% informa que tem pouco ou nenhuma experiência, pouco ou nenhuma percepção de expertise para identificar dificuldades dos discentes na educação à distância. No grupo de coordenação de curso, nós temos aqui 68% informa que tem alguma formação para atuar na educação à distância, 82% tem boa ou muita familiaridade com o NEAD e 45% tem pouco ou nenhuma percepção de expertise para identificar as dificuldades dos discentes em EAD. Então, esse recorte que a gente faz, né, da experiência em EAD nos mostrou alguns desafios importantes para a educação à distância dentro do IFB, e logo mais eu vou apresentar para vocês esses desafios. Mas vale ressaltar, assim, o tanto que nos chamou a atenção a questão de acompanhar os discentes dentro do ambiente da educação à distância, dentro da modalidade, né? A gente percebe que isso é feito de maneira muito incipiente ainda dentro do IFB, sendo necessário esse cuidado, esse olhar voltado para o nosso estudante na modalidade da educação à distância, e também essa questão da identidade institucional
Dentro da modalidade da EAD, a gente percebe que a instituição como um todo não tem uma identificação visual, uma identificação de trabalho, de concepção de trabalho, de organização pedagógica dentro da modalidade. Mas logo mais eu vou detalhar isso para vocês. Em relação aos recursos tecnológicos, a gente levantou 4 itens para observar entre os campi. E aí a gente percebe que 100% dos campi possui laboratório com acesso à internet, que apenas 25% dos campi possui todos os recursos necessários para a modalidade à distância, como laboratório, suporte aos sistemas e aos usuários. Então, é uma fração muito pequena do número de campi dentro do IFB que tem todos os recursos necessários. A gente percebe também algumas dificuldades principais em relação ao NEAD, que é a adaptação do NEAD para dispositivos móveis. A gente percebe que muitos dos nossos estudantes fazem a modalidade EAD, né, os componentes EAD, com o uso do próprio celular. Então, a gente percebeu uma adaptação importante que é necessária ser feita para o uso do NEAD nesses dispositivos móveis. E também foi percebida uma lentidão, os participantes informam uma lentidão da plataforma NEAD para o uso, então, dessa modalidade EAD. E, em relação aos recursos disponíveis lá no NEAD, a gente observou uma preferência maior no uso dos questionários e no uso das tarefas, né? Então, 70% dos participantes informam que usam o recurso questionário e 80% os recursos tarefas. E aí a gente percebe que vários outros recursos dentro do NEAD que são importantes e que poderiam auxiliar nesse processo de aprendizagem dentro da modalidade da educação à distância, não são utilizados. Então, a gente percebe uma subutilização do NEAD nesse processo de ensino e aprendizagem. E aí, conforme eu falei anteriormente, né, com a metodologia que utilizamos em Bardan, a gente identificou 5 categorias nessa nossa pesquisa, que eu vou dizer agora. Então, nós temos a primeira categoria, que é relacionada aos aspectos de aceitação e resistência à modalidade, né? A gente percebe uma resistência cultural devido à falta de familiaridade tecnológica e à preferência por ferramentas não institucionais, como, por exemplo, o Google Classroom, e um movimento de aceitação a partir do reconhecimento das potencialidades. Então, a gente percebe essa contradição, né? Ao mesmo tempo em que a gente percebe movimentos de resistência para a modalidade, muito aliados a essa questão da familiaridade tecnológica, muito aliados a essa questão do entendimento dos benefícios que o NEAD tem, os recursos que o NEAD tem para a utilização para a educação à distância. E aí a gente percebe também essa questão de que quando se utiliza ferramentas para educação à distância, dispositivos para educação à distância, a gente percebe uma resistência para o uso do NEAD e uma adoção de outras ferramentas que não são institucionais. E aí, ao mesmo tempo, a gente percebe que, em contrapartida, né, as pessoas ainda assim conseguem reconhecer as potencialidades da educação à distância, que a gente apresenta nesse 5º ponto logo mais, que é uma das categorias. Também uma segunda categoria que a gente percebeu na nossa pesquisa é relacionada às dimensões da infraestrutura da EAD, e aqui a gente percebe uma falta de suporte, uma inadequação tecnológica e dificuldade com adaptação tecnológica, especialmente em cursos práticos. Então, uma dificuldade em conceber os PPCs pensando em componentes práticos, como que esses componentes práticos podem ser adotados, né, na educação à distância. E aí a gente percebe, então, essa categoria que ela é dita pelos nossos participantes da pesquisa como a necessidade de um suporte, de uma equipe multidisciplinar que pudesse apoiar os campi nesse processo da elaboração dos cursos ou dos componentes à distância. Então, a gente vê essas nuances dentro da dimensão da infraestrutura da EAD. Uma outra categoria é sobre os processos formativos para e na educação à distância, em que a gente percebe uma necessidade de um letramento digital dos estudantes para o contexto da EAD e também percebe uma formação insuficiente e uma
subutilização do NEAD, que foi o que eu disse anteriormente, né? Quando a gente percebe que grande parte dos participantes utilizam apenas o recurso de questionário e esqueci o outro. Tarefas. Obrigada. E tarefas no NEAD, quando nós temos um leque de possibilidades que podem ser utilizadas. Na categoria Elementos da Gestão Pedagógica da EAD, a gente percebe algo muito importante, que é sobre as lacunas na integração entre as equipes e a ausência de validação sistemática de materiais. Então, a gente percebe, por exemplo, que não há uma identidade institucional no que diz respeito à EAD, então não há uma uniformização na elaboração dos materiais, na configuração do NEAD, até mesmo nas atuações de algumas coordenações envolvidas na educação à distância, como, por exemplo, a coordenação pedagógica e a coordenação de curso. Então, a gente não vê uma identidade nessas coordenações de trabalho, de como eles podem atuar dentro da modalidade, né, de maneira fazendo essa gestão pedagógica. Então, a gente não percebe essa unidade dentro dessas coordenações, sendo necessário ao IFB trazer uma identidade institucional para o trabalho, para essa gestão pedagógica da EAD. Bom, e a última categoria que a gente percebe são a categoria das potencialidades da EAD no IFB, que a gente percebe, né, dos nossos participantes da entrevista, que eles notam uma flexibilidade do uso da EAD para estudantes trabalhadores, então isso corrobora com a redução da evasão, e também no uso em disciplinas teóricas, e também, né, o que nós tivemos recentemente, uma adaptação a situações emergenciais. Então, os nossos participantes da entrevista percebem essas potencialidades no uso da EAD no IFB. E aí nós trouxemos também algumas considerações finais. A gente percebeu que a pesquisa revelou que a EAD no IFB enfrenta desafios significativos, como a resistência cultural, como a infraestrutura insuficiente e lacunas formativas. No entanto, destaca-se o potencial de flexibilidade, de adequação para disciplinas teóricas que podem contribuir para a maior inclusão e para a permanência estudantil. Em que pese os desafios evidenciados na pesquisa, é importante considerar também, como parte da realidade, o conjunto de ações empreendidas pela Diretoria de Educação à Distância no intento de fortalecer a modalidade no IFB. Então, nós temos algumas ações importantes que a Diretoria de Educação à Distância empreendeu ao longo desse tempo, nessa intenção, né, de fortalecer a modalidade no IFB. E aí são essas: a criação desse momento EAD, que nós estamos agora, a criação também do NEAD Lab, o suporte técnico do Moodle, lá no NEAD e a escola virtual, a oferta de formação sob demanda do campus, a criação da trilha de formação em EAD, a organização de eventos acadêmicos sobre educação à distância, a melhoria na infraestrutura da Diretoria de Educação à Distância com a reforma do 8º andar da reitoria, a edição de notas técnicas que auxiliam o desenvolvimento das ações da EAD nos campi, o lançamento de editais de fomento à criação de cursos MOOC, o lançamento de editais de auxílio ao estudante dos cursos EAD e de fomento próprio, consultoria sob demanda dos campi, com orientação sobre organização das salas virtuais, produção de checklist, e orientações quanto ao processo de elaboração de PPC para EAD. E aí a pesquisa, então, traz para a gente algumas recomendações para o fortalecimento da EAD. Então, ela traz a necessidade da gente fortalecer as formações, né? Ampliando as formações continuadas, fazendo uma construção de estratégias e maior engajamento dos servidores, com a criação de um planejamento de comunicação das ações formativas promovidas pela EAD. Também a gente recomenda, por meio do resultado dessa pesquisa, a construção de estratégias de colaboração dos campi com os serviços de suporte aos ambientes virtuais, um estudo sobre as possibilidades de auxílio digital aos estudantes da EAD, um fomento do uso de espaços do campus da reitoria para ações de EAD e um desenvolvimento de uma versão mobile dos ambientes virtuais de aprendizagem.
Também recomendamos, em aspectos relacionados à integração, o estabelecimento de reuniões periódicas com setores pedagógicos do campus. Nossa, tá bem difícil para eu ver aqui. Deixa eu ver aqui de outra maneira. Ah, tá. Deixa eu voltar. Ficou pequenininho para vocês também, Cássio? Tava bem pequenininho aqui. Eu não Eu tinha até ia falar para observado. você dar um zoom. Deixa eu fazer assim. Só licença, gente. É que tem como, depois que deixa a apresentação, aparece o ícone no canto direito que cada um pode ampliar a tela. Aí fica a tela cheia para você. E aí dá para visualizar, entendeu? No cantinho, Assim, ó, agora que a Emily projetou, no cantinho superior direito tem abrir compartilhamento de tela em uma nova janela ou alternar o compartilhamento de tela para tela cheia. Aí, clicando nessa segunda opção, para quem está vendo, já consegue visualizar bem, porque fica em tela cheia. obrigada, Jennifer. Assim tá melhor para vocês verem, então? Eu vou Assim, ficar sem ser no modo apresentação, porque para mim estava bem pequenininho. Então, em relação ao aspecto de integração, a gente traz como recomendação o estabelecimento de reuniões periódicas com setores pedagógicos do campus, a oferta de formações voltadas à integração das ações da EAD na prática cotidiana do campus e a criação de rotinas pedagógicas que contemplem a realidade dos cursos EAD com fomento próprio. E no que tange às políticas institucionais, a gente recomenda um apoio institucional no cumprimento dos objetivos estratégicos institucionais relacionados ao fortalecimento da EAD. É isso. Se a Elis quiser contribuir com alguma coisa que eu tenha me esquecido, ou algum outro colega da DAD, fiquem à vontade. muito obrigado, Emily. Foi muito interessante, assim, porque foi uma pesquisa muito extensa, como a Emily colocou, né? Desde a elaboração dos instrumentos, assim, que foram construídos a muitas mãos. Então, assim, a construção dos questionários, né, as perguntas para entrevistas, a preocupação em fazer com que não fossem instrumentos muito extensos também, para que a gente conseguisse uma maior participação dos servidores dos campi, né? E aí que resultou em 9,2%, foi isso, né, Emily, de Isso. participantes, né, em relação ao total de servidores do IFB. Então, eu acho que dá para considerar que é uma amostra relevante, né, significativa, e foi muito bom para ter esse panorama mesmo em relação à EAD, né, como a gente está aqui na reitoria, então ter essa visão do que está se passando, né, mesmo que em linhas gerais dentro de cada campus, e como é que está isso no conjunto dos campi, né, no total da instituição. Foi bem rico, assim, a DAD e junto com também a equipe que está nesse projeto, né, junto com a Emily, Elise e outros participantes, a gente está preparando uma produção para que esses dados também possam ser divulgados, né, na forma textual ou visual. A gente ainda está estudando qual seria o melhor formato, né, talvez um relatório, um artigo, para que também os campi possam também se ver ali, né, nesses dados e ver como é que está a EAD no seu campus específico. Então, foi bem legal. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mais algum comentário em relação à pesquisa, gente? A gente tem alguns comentários aqui no chat. Eu acho que eu vou deixar para um momento depois, pode ser, quando a gente fizer o debate, esses que estão aqui no chat, né? Uhum. E aí, bom, por que trazer esses resultados parciais agora, nesse momento EAD, né? A gente achou muito importante por conta também da outra ação desse projeto, que está relacionada, né, diretamente com essa pesquisa, que é a chamada interna para adesão ao fortalecimento da EAD nos campi. Então, esses dados aqui, em grande medida, eles embasaram a forma como a gente foi construindo, né, e adaptando essa chamada que a gente tinha pensado para fazer esse fortalecimento da EAD nos campi. Então, a Jennifer vai apresentar agora a chamada, que ela já está disponível lá no portal
portal do IFB, né, como a gente colocou aqui antes. Mas a gente achou interessante também aproveitar esse momento para poder divulgar essa chamada, falar um pouco da construção dela e a importância da adesão dos campi, né, porque ela prevê ali recursos, subsídios para várias ações que a gente identificou nos campi, o relato dessas necessidades. Vou passar agora para a Jennifer. Obrigada, Cássio. Só alguém pode me colocar como apresentadora, que aí eu vou colocar aqui. Projeto aqui minha tela. Pronto. Obrigada, Cássio. Bom, gente, então como o Cássio falou, a gente vem ensaiando essa possibilidade de fazer o edital há um tempo, porque ele é parte de uma... Opa, peraí, deixa eu ver, eu estou falando e fazendo, aí faz parte de um recurso que a EAD recebeu no final de 2021. Quem acompanhou o Fórum da EAD de 2021, na abertura do fórum, a então reitora, a professora Luciana Massucado, anunciou que a EAD do IFB receberia um apoio financeiro derivado de uma emenda parlamentar para que a gente pudesse fortalecer a EAD. Então, foi muito legal que houve esse reconhecimento, né, por parte da alta gestão de impulsionar as ações da EAD, principalmente em função do período que a gente vivia naquela época, que era de ensino remoto emergencial. O Fórum EAD, naquele momento, ele foi totalmente virtual. Então, a comunidade interna do IFB percebia que era preciso investir mais em EAD. Então, a gente fez algumas ações relacionadas com esse recurso e faltava pensar em como impulsionar as ações da EAD dentro dos campi com esse auxílio financeiro que a gente recebeu e que poderia ser o pontapé inicial, né? Assim, o incentivo inicial para uma ação que a gente espera que ela seja permanente. Então, vocês estão vendo aí a minha tela, e quem tiver pequenininho, a sugestão é para expandir, né? Tem o cantinho, você consegue aumentar. Surgiu essa ideia da adesão, né, do projeto, e a gente só conseguiu fazer esse edital, essa chamada interna, graças à pesquisa, ao levantamento que a gente fez, porque deu uma dimensão mais real de como que se dá a EAD nos campi, como que a gente pode melhorar a oferta da modalidade. Então, esse recurso que a EAD recebeu, ele vem sendo aplicado em algumas frentes. A primeira é relacionada aos serviços de pessoa jurídica e equipamentos, que a gente tem um 8º andar na reitoria em fase já de acabamento, de finalização para a entrega, e foi usado esse recurso. Esse recurso também ajudou a reformar outros andares administrativos da reitoria. A gente tem também a previsão de atualização do curso Moodle para professores, tanto básico quanto intermediário, e também a produção do Moodle avançado. Atualização do nosso chatbot, que a gente também tem essa previsão, atualização da trilha de formação e o edital dos campi. Então, hoje eu vou falar do edital dos campi propriamente. Para a gente pensar na ação da EAD no campus por meio de uma chamada interna, a gente partiu de algumas premissas. A primeira, de que a formação ela é uma estratégia para institucionalizar a modalidade. E a gente já tinha essa hipótese e ela foi confirmada na pesquisa. Muito embora a pesquisa ainda aponte uma contradição de que as pessoas têm formação em EAD, mas não relacionam, não têm a expertise em aplicar a formação que eles têm na EAD na sua vivência enquanto coordenador de curso, coordenador pedagógico, nos papéis que ele exerce dentro da instituição. Então, ainda assim é uma lacuna de formação. A colaboração nas demandas mais imediatas do campus que envolvam a EAD, essa também foi uma premissa, porque hoje cada campus tem uma experiência com a educação à distância, uma vivência e um caminho percorrido. Então, nem todo campus parte de um lugar comum quando se fala em EAD.
tem campus que já tem uma experiência mais consolidada, tem campus que ainda está dando os primeiros passos, tem campus que está aí no meio do caminho, entre quem já tem uma experiência e quem está começando. Então, a gente precisa também colaborar com essas demandas mais imediatas que nem sempre correspondem à formação. E a principal premissa é garantir o compromisso da continuidade dessas ações. Então, a EAD tem um recurso para começar agora a ajudar, mas quer o compromisso dos campi em continuar essas ações dentro do campus, né? Que o campus possa entender que a EAD, assim como outras ações que o campus gerencia, também precisa ser gerenciada com esforço próprio. Então, a análise prévia do levantamento da realidade da EAD nos campi, conforme a Emily colocou, aponta para que a formação é uma forte necessidade, a presença da EAD nas ações dos campi de forma mais orgânica também é um ponto de destaque, e que há demandas por soluções mais imediatas para questões do desenvolvimento dos cursos, como produção de conteúdo, auxílio aos estudantes, melhorias na plataforma. E outros pontos que também foram considerados antes da gente lançar a chamada é que a dificuldade dos campos em propor projetos, e aí por vários motivos. A gente tem um semestre atípico, estamos no final de ano do calendário civil, mas ainda não está no final de semestre, né, de ano letivo. E, com isso, o risco de não ter muitas proposições por parte dos campos. Por quê, gente? Inicialmente, a nossa ideia era lançar um edital para que os campi propusessem projetos, a gente faria a avaliação dos projetos e daria o apoio, né? Ou em forma de bolsistas, de profissional, enfim. A ideia foi basicamente essa. Então, seria muito mais um edital para receber propostas, analisar e fazer o apoio, né? Que a AD conseguisse naquele momento o apoio possível. Só que com base nesse contexto que a gente vive de um semestre atípico, um ano letivo atípico, essa dificuldade dos campi em propor projetos por vários motivos. Tempo, disponibilidade, quem costuma propor projetos já está em outros projetos, e o risco de não ter muita proposição por parte do campus, a gente saiu de uma ideia de receber propostas para convidá-los a aderir a um projeto que a gente elaborou. E a gente tentou fazer um projeto de fortalecimento à EAD nos campi com diferentes frentes, justamente para que cada campus pudesse, ao ler a chamada interna, identificar quais são as suas principais necessidades e fazer adesão a uma delas, ou a todas elas. Então, a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Ela também já foi compartilhada no Colégio de Dirigentes, no Fórum DREP também, e a gente está à disposição dos campi de fazer reuniões com as coordenações. Já tem um campus que agendou uma reunião com a gente, então a gente também está indo ao campus para fazer essa apresentação e tirar as dúvidas. E aí, seguindo o esboço do fluxo, a gente publicou a chamada, o campus, né, analisa a proposta, faz a adesão. Depois da adesão, a gente da EAD tem uma reunião com o campus para fazer o planejamento, isso aqui caminha muito junto. Chega a etapa da execução, que ela tem a previsão de começar no início do ano letivo que vem, então, a partir de abril de 2025. A gente vai fazer uma reunião de avaliação parcial do projeto para elaborar um plano de ação de 2026. Há também a previsão de compartilhamento de experiências dessa adesão, seja no Fórum EAD, ou em outro evento que a EAD e a PREM for proporcionar, for fazer. E a avaliação da primeira fase do projeto, a avaliação final, em 2025 e já se preparando para 2026. Quais são as áreas de fomento nessa chamada interna? Então, quando você acessa a chamada interna, você vai ver algumas áreas de fomento. Essas áreas de fomento são as áreas nas quais a EAD garante o apoio inicial para 2025 e também garante que vai dar subsídios para o campus poder também tocar essas ações de forma mais autônoma em 2026. São elas: formação para atuação na EAD, produção de material didático para os cursos próprios EAD e os cursos subsequentes, tá, gente? Hoje a gente tem eventos,
segurança do trabalho, agropecuária e desenvolvimento de sistemas. Consultoria de design educacional para estes cursos próprios, consultoria de design educacional para os cursos presenciais com previsão de carga horária EAD no PPC, estratégias de acompanhamento discente para esses 4 cursos próprios que eu mencionei, ambientação para os estudantes desses cursos próprios e também ambientação para os estudantes dos cursos presenciais com carga horária EAD, para que a gente faça uma padronização, uma organização do ambiente virtual, tanto para os estudantes que são da EAD, dos cursos próprios, que precisam, principalmente, é fundamental que eles tenham essa ambientação, mas também os estudantes dos cursos presenciais possam entender, compreender como que funciona a versão do curso que eles têm presencialmente numa plataforma virtual, em termos de organização do ambiente virtual, como que a sala está estruturada, qual é a rotina que ele precisa fazer para poder acessar os materiais, fazer as avaliações, enfim. Então, a gente pensou em atender tanto o público do presencial quanto o público da EAD nas suas especificidades. Quais são os atores envolvidos nesse projeto? A gente tem um coordenador local do projeto, a equipe contratada pela EAD e uma equipe multidisciplinar. O coordenador local do projeto, ele vai ser indicado pelo campus, pela direção-geral do campus, e vai receber uma bolsa de R$ 1.500 pelo período de 12 meses letivos, de efetivo trabalho voltado ao projeto. A equipe contratada pela DAD vai ser uma equipe composta por produtor multimídia, operador de áudio e vídeo, design instrucional, pedagogos, enfim, a gente tem um conjunto de equipes para cada área desse projeto. E também tem a equipe multidisciplinar, que é uma equipe composta por servidores do campus, e que para o campus aderir ao projeto é importante ter uma equipe multidisciplinar. A gente tem como exigência a equipe multidisciplinar. Essa equipe pode ser já mencionada no momento da adesão ou um mês após o início do projeto. O projeto tem previsão para começar em abril do ano que vem. O campus tem, então, até maio do ano que vem para indicar essa equipe multidisciplinar. Na chamada interna, a gente dá uma sugestão, uma recomendação de composição dessa equipe, mas a gente deixou muito aberto para que o campus possa, dentro das suas necessidades, fazer a composição da equipe. Então, o que o campus precisa nesse momento para aderir ao projeto? Indicar o servidor do quadro efetivo para ser o coordenador local. Esse coordenador local pode ser docente ou pode ser servidor técnico, desde que seja efetivo. E preencher o termo de adesão, que é um termo simples, onde o campus vai assinalar quais são as áreas que ele quer que tenha o fomento. Ele pode assinalar todas ou aquelas que ele considerar que no momento o campus precisa. Cada campus deverá se organizar para encaminhar somente um processo eletrônico, ok? Quais são os compromissos do campus ao fazer a adesão? Constituir uma equipe multidisciplinar, como eu mencionei, fornecer os meios necessários para a execução do projeto no campus, disponibilizar espaço e horários, espaço para uma reunião, para uma oficina, horários para que a equipe possa participar. Registrar e compartilhar as experiências da adesão e promover a continuidade das ações em 2026. Por isso, a importância de montar o plano de trabalho de 2026, a importância de avaliar como aconteceu as ações de 2025. A gente quer principalmente manter essa continuidade. As datas importantes. A gente lançou o edital no último dia 19 de novembro. O período para adesão vai de 21 de novembro a 21 de janeiro, então até o finalzinho aí do semestre letivo, segundo de 2024. A gente vai fazer a validação da adesão até 28 de janeiro, mas à medida que o campus fizer a adesão, nós aqui da EAD já vai fazendo a ciência, né, o acordo em relação à adesão e já vai entrando em contato com o campus, tá? A gente colocou na chamada pública esse período de reunião de alinhamento de 3 de fevereiro a 21 de fevereiro só como um indicativo. Mas se por acaso, em função do final do semestre, a gente não conseguir fazer essa reunião ainda no semestre letivo de 2024, a gente pode sim fazer no início de 2025.
e a previsão do início das ações é em abril, 16 de abril de 2025. Nesse período aqui, a gente já espera ter a equipe contratada, já vai ter a designação dos coordenadores locais, a gente já vai estar com tudo pronto para, de fato, começar o projeto dentro de cada campus. Então, aqui tem um link da chamada, o link dos anexos também, e as dúvidas vocês podem mandar para o nosso e-mail, dad@ifb.edu.br. Então, a ideia agora, conforme o Cássio falou, é da gente conversar, tirar as dúvidas em relação a essa chamada, a essa proposta de projeto que a gente está colocando e espera a adesão de vocês. A gente tem recurso para atender os 10 campi, então a gente queria muito que os 10 campi fossem contemplados. A gente, claro, né, se um ou outro campus não for contemplado, a gente vai redistribuir o recurso entre os campi que fizeram a adesão, mas é só para reforçar que tem recurso para todo mundo. Então, a gente poderia fazer, né, a gente espera que cada campus faça esse esforço de mandar o processo fazendo a adesão ao projeto. Eu falei isso com os diretores gerais, falei isso com os DREPs também, e, claro, falando aqui com vocês no Momento EAD, e para exatamente a ideia é que a gente possa preencher essas lacunas que foram evidenciadas na pesquisa, mas, acima de tudo, promover uma organicidade da EAD dentro dos campi, que a gente possa vivenciar as ações da EAD dentro dos campi de forma mais orgânica. A ideia principal do projeto é esse. Bom, então agora a gente abre para as perguntas, né, Cássio, as meninas aí. Isso, eu só queria comentar rapidinho, Jennifer, foi um desafio também, né, pensar essa chamada, né, porque, como a Jennifer falou, a realidade dos campos são muito diferentes, né, cada um com uma realidade própria em relação à EAD, e aí também, assim, bom, então já trazendo, a gente já tem algumas dúvidas aqui, né, quem quiser também abrir o microfone, gente, para comentar, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo a leitura aqui. A gente já tem um primeiro comentário que é da professora Flávia, uma dúvida, eu vou começar por essa, que é em relação ao edital, a chamada, né, que a gente acabou de falar. Ela perguntou se o coordenador local pode gozar de alguma licença neste período de vigência do edital e continuar atuando no projeto? Então, Flávia, essa bolsa, ela é uma bolsa de extensão e ela vai ser regida pela resolução de extensão, se eu não me engano é a 37 de 2024. E aí nessa resolução é vedada a participação de servidores que estejam de licença. Qualquer tipo de licença, mesmo que seja para capacitação? Qualquer tipo de licença, tá? Então, é importante olhar a resolução, se eu não me engano, é a 37, tá? Alguém que puder ir da equipe confirmar se é a 37 de 2024, é importante fazer a leitura dessa resolução, porque essa bolsa ela é regida por essa resolução. Valeu. A gente teve lá em cima um primeiro comentário da Joana, também colega aqui da DAD, interessante sobre a pesquisa, né? É interessante essa dualidade de reconhecimento das potencialidades, como a flexibilidade, né, que a EAD traz, e a resistência cultural, pelo outro lado, em se aprimorar e capacitar para a EAD. Como poderíamos equilibrar essas perspectivas, promovendo ações que reforcem o valor da EAD, enquanto transformam a resistência em engajamento ativo? O que vocês pensam sobre isso? É interessante porque a gente também está no momento de interpretação desses dados, né? Então, essas diferentes perspectivas enriquecem também esse momento, né? Eu entendo que a identidade institucional é fundamental nesse processo, né? A instituição se entender a EAD como uma modalidade, como qualquer outra modalidade que é prevista na LDB, né? Então, entender que o pedagógico ele tem que ser pensado tanto para o presencial quanto para a modalidade EAD, o engajamento das pessoas, o envolvimento dos servidores, a caracterização das atividades de cada setor que se envolve com a modalidade, né? Então, a gente percebeu na pesquisa que alguns setores não se compreendem nesse processo da modalidade, né, da EAD.
se enxergam apenas quando se fala no ensino presencial, mas não se enxergam atuando quando se fala na modalidade à distância. E isso é um desafio que a gente percebeu, né? E a gente precisa, enquanto instituição, vencer essa barreira, que a instituição se enxergue nesse processo, né? Acho que esse é um primeiro ponto que a gente pode ter. Eu também concordo. E essa resistência, gente, ela precisa ser caracterizada, né? Historicamente, a EAD tem resistência. Então, o que a gente viu na nossa pesquisa, ela é um reflexo do que acontece a nível macro, né? E aí ela pode ser caracterizada de diferentes formas. Tem uma perspectiva social, porque, de fato, no histórico da modalidade, a gente teve experiências de uma EAD com qualidade questionável, com aquela perspectiva de certificação em massa, pragmática, pago e consigo certificado. A gente vive isso. Né? Isso não é uma hipótese, uma suposição. Isso existe em outras situações, em outras instituições, onde a EAD acaba incorporando esse histórico para si, né? Para a própria modalidade. Mas, tirando essa parte de uma resistência do imaginário social do que é a EAD, porque quando você vê que a instituição ela se preocupa em promover um EAD de qualidade e faz isso por meio das formações, da regulamentação, de toda uma preocupação, essa resistência a nível social ela passa a cair por terra no nosso microespaço aqui, no nosso espaço mais situado, na nossa realidade. No entanto, a gente tem uma resistência que ela esbarra, por exemplo, na identidade docente. Porque quando. E aí isso emenda com a pergunta logo em seguida da Flávia: por que a resistência ao uso do NEAD? O NEAD ele exige uma arquitetura pedagógica, um planejamento pedagógico que pode ser, em alguma medida, muito diferente do que o professor já faz no presencial, em termos de tempo para planejar, tempo para se dedicar, formação necessária para fazer esse planejamento, para se inserir nessa realidade. Isso esbarra numa identidade docente. Disposição, disponibilidade, preparo, formação também. Então, um outro fator que pode ajudar a explicar a resistência é a própria identidade docente. Isso não se dá só na EAD. Por exemplo, a gente vai ter conflitos de identidade docente dada a nossa característica de verticalização. De manhã eu sou professora do superior, à tarde eu estou num curso de formação inicial, no FIC, e à noite eu estou dando aula no ProEja. Eu vou ter identidades docentes aí transitando devido à característica da verticalização, que exige da docência posturas diferentes, modos de trabalhar diferentes, metodologias diferentes. E aí, quando eu coloco a EAD também, é uma outra realidade. Então, a EAD vem com um ambiente virtual, com a proposta de produção de material, uma proposta de mediação pedagógica, tudo isso é dentro desse contexto de uma identidade docente que é muito específica do professor EBTT, que a gente também precisa problematizar. Então, talvez como proceder para minimizar essa resistência, eu imagino que é trabalhando com a formação, trabalhando com a melhoria da plataforma, sem dúvida, mas é isso, trazendo uma problematização da identidade docente, do que é ser o docente BTT. E o que essa docência exige da gente, que é diferente de uma docência de uma escola de educação básica que só trabalha com um segmento, que é diferente da universidade, que é diferente até mesmo de uma outra escola técnica. Né? É uma característica do IFB, então, da rede federal, né? Dos institutos. Então, isso também é para além da modalidade. Mas dentro da modalidade, eu acho que é trabalhar com formação, trabalhar com melhorias na plataforma, com padronizações, conforme a Flávia colocou aqui na outra problematização que ela trouxe, de você pensar a padronização não como uma forma de cercear a autonomia docente, pelo contrário,
é de dar mais tempo para ele fazer coisas que, em função da falta de padronização, ele ainda tem que pensar a respeito. Então, é uma outra perspectiva de você pensar a ideia de organizar o ambiente virtual, por exemplo. Nesse aspecto da formação que você estava trazendo, Jennifer, eu fico pensando muito, não sei o que vocês pensam, assim, né? Eu também estou me apropriando e conhecendo mais o perfil da BTT agora, né? Mas a questão da coordenação pedagógica, eu não digo nem a termos de função, né? De equipe de coordenação ou quem é o coordenador pedagógico, mas essa ação de fazer a coordenação pedagógica, né? De ter esses momentos, porque aí eu acho que vai até talvez para um perfil docente que vai além da EBTT, né? Que é essa coisa do labor docente, ao mesmo tempo que ele é muito coletivo, em outros momentos ele é muito solitário, né? Então, eu sou professor, eu vou aqui descobrindo sozinho, eu exploro uma coisa, exploro outra, né? Às vezes não tenho muito tempo para o meu planejamento, que aí também vai para uma coisa estrutural maior, né? Então, assim, eu improviso um pouco ali com o que eu conheço, com o tempo que eu tenho, com o que eu disponho, né? E às vezes quando a Ju pergunta ali, né? Ações que reforcem o valor da EAD e transformem a resistência em engajamento ativo, né? Acho que essa ação entre pares, assim, de coordenação pedagógica, né? Poder ter esse espaço, esses momentos, essas oportunidades de trocas mesmo, né? A gente, aqui eu faço assim, eu faço assado, descobri essa ferramenta, né? Isso aqui pode me servir, ou eu estou atrás de alguma coisa assim assado, né, para as minhas salas, e eu não estou conseguindo achar, eu não estou conseguindo fazer dentro do Moodle. Então, acho que essa coisa de formação também, não além de uma perspectiva de uma formação mais formal para atuar na EAD, também essa formação continuada entre pares dos servidores, né, assim, no cotidiano. E aí também em relação à resistência ao NEAD, né, que a Flávia trouxe, na visão de vocês, como devemos proceder para minimizar essa resistência, que apareceu na pesquisa, né, a gente até colocou lá a fala de um coordenador de curso, né, alguns professores preferem utilizar plataformas outras, né, como o Google Classroom, mesmo não sendo institucionais, por já estarem habituados a elas. Outro entrevistado apontou que a falta de treinamento adequado intensifica essa resistência, criando barreiras para o uso pleno das ferramentas EAD. Então, de novo, a questão da formação, né? E acho que às vezes até por exemplo, a gente teve também comentários que falaram assim, mas é porque eu tenho aluno que fala que prefere o Classroom, porque para ele é mais fácil. Mas, assim, a gente tem já diferentes plataformas, né? Dentro do próprio IFP, a gente tem diferentes sistemas que, às vezes, já causam confusão entre os estudantes, né? Então, eu tenho o espaço do estudante lá com o meu e-mail institucional, eu tenho o NEAD, isso já é para o estudante, às vezes, um objeto de confusão, assim, tanto que a gente recebe, né, por suporte, chamados relacionados a portal do estudante, a e-mail institucional. Então, quando o estudante tem que lidar com diferentes plataformas, né, cada professor que usa uma plataforma diferente, a gente também teve falas nas entrevistas de coordenadores pedagógicos apontando isso, né? O estudante fica muito difícil para ele, porque ele tem que despender de uma carga ali para se apropriar cada hora de uma plataforma diferente, né? E isso acaba atrapalhando também os estudos e a aprendizagem dele. Então, essa ideia de ter a plataforma institucional também vai muito nesse sentido, né? Que o estudante já se ambiente e fique familiarizado com aquela plataforma também, né? Que isso possa facilitar o aprendizado dele. Aí tem a questão aqui também que a Flávia colocou da padronização dos materiais, né? Que a Jennifer já comentou, que é uma das linhas, né? Também dentro da chamada de adesão, tem uma linha específica que é para a criação de templates, padronizações e fluxos das salas virtuais, né, no curso. E aí tem duas linhas diferentes, né, tanto para cursos que são cursos próprios, EAD, como para cursos presenciais que têm carga horária EAD. Então, o campus que tiver os dois, por exemplo, pode adotar as duas, né, e contar com a equipe tanto para atuar nessa padronização, nessa criação de templates nos cursos que são EAD e nos cursos com carga EAD. Jennifer? Sobre isso, Flávia, a gente vai precisar primeiro elencar prioridades no campus, né? Então, a gente vai ter uma equipe
para os cursos próprios, né? Então, essa equipe dos cursos próprios, ela vai trabalhar exclusivamente para atender as demandas dos cursos próprios e vai ter uma equipe para atender as demandas dos cursos presenciais com previsão de carga horária EAD nos PPCs. As duas equipes vão precisar trabalhar com prioridades, porque apesar da gente ter esse recurso, né, ter essa condição de ajudar nesse primeiro momento os campi, é um pontapé inicial que a gente sabe que, a depender do estágio que o campus se encontra em relação à EAD, a gente não vai conseguir atender tudo. Mas a ideia é que a gente pense em estratégias que façam com que o campus possa seguir de forma autônoma. Porque no passado, a gente já promoveu ações da EAD, não sistematizadas dessa forma, mas que o bolsista ia para o campus, né? Um tutor, um apoio administrativo, enfim, ia para o campus, e depois, quando essa bolsa terminava, esse apoio dessa pessoa terminava, o projeto se desmobilizava porque estava concentrado naquela pessoa, naquele membro externo. A ideia agora é fazer uma integração mais estreita, maior, com quem já está no campus. Então, é preciso eleger prioridades. E aí, essa escolha, né, essa relação das prioridades vai se dar com a participação da equipe do campus. Por isso que a equipe multidisciplinar ela é muito importante, porque ela vai sempre trazer para essa equipe que a EAD está contratando a realidade, as necessidades que o campus tem, porque essa equipe vai vir de fora, ela vai ser composta por pessoas que não trabalham no IFB. Então, toda essa contextualização vai ser importante ser fornecida por essa equipe multidisciplinar. Em relação à pergunta aqui sobre produção dos materiais, né? O fato do campus ter muitos cursos. Né? A gente teve um comentário aqui da Joana também, que é chamada interna, ao fomentar eventos, consultoria, suporte e compartilhamento de boas práticas, pode ajudar a construir uma cultura institucional mais favorável à EAD, promovendo maior aceitação e engajamento tanto dos servidores e quanto dos estudantes. Que é uma também dos intuitos do NEAD Lab, né, ser um pouco esse espaço para boas práticas. E tem também a previsão da chamada daqueles campi que aderiram, eles compartilharem a experiência deles também, né? E pode ser, talvez, no próprio Fórum EAD ou em outros momentos, né, que também promove eu creio, assim, esse engajamento aqui de que a Joana fala, né? Então, compartilhando essas boas práticas, compartilhando como é que foi naquele campus, né, a experiência em relação à execução dessa chamada. Alguém da equipe da DAD também gostaria de comentar sobre esses pontos? Eu ia trazer antes também em relação ao edital, né, quando eu estava comentando, acabei esquecendo, em relação a essa realidade diferenciada de cada campus, né, que a chamada ela também tem essa característica da flexibilidade, né? Então, cada campus pode aderir somente àquela ação ali que ele considera que ele precisa ou que ele dá conta naquele momento, né, de acompanhar, que é mais importante, mais urgente dentro das características da EAD que está sendo ofertada ali no campus, né? E aí a gente percebe também lá na pesquisa como os diferentes atores percebem essas urgências ou essas necessidades que há no campus em relação à EAD, né? Então, como os DREPs respondem a essas... A gente teve uma categoria lá que foi em relação às áreas da organização do trabalho pedagógico, né? Como cada um julga como urgente, necessária ou mais dispensável naquele momento. Então, também a ideia de cada campus se reunir para fazer uma chamada, né? Eu acho que tem essa característica também de agregar esses diferentes olhares ali, né? No que vai ser a proposta do campus a fazer a adesão.
Só também falando sobre a chamada interna, gente, também queria aqui eu não sei, eu consigo reconhecer pelos nomes alguns representantes do Campus Brasília, não sei se tem outro campus aqui, mas a gente observa que para essa adesão, no primeiro momento, o principal desafio dos campi vai ser compor a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar ela já está prevista desde 2019, na Resolução 32 de 2019, que institucionaliza a EAD no IFB. Mas a gente não quis usar a sugestão que está prevista na resolução justamente para não engessar ao ponto da gente não conseguir adesão. A gente sugere uma composição e, conversando com os DGs, eles se comprometeram a mobilizar a equipe, né, a comunidade dos seus respectivos campi, a compor essa equipe, porque ela é essencial para fazer esse diálogo com a equipe que a gente vai contratar e, principalmente, para promover as ações de continuidade em 2026. A gente vai ter o coordenador e também é importante ter outras pessoas. Precisa ser especialista em educação à distância? Não, não precisa. Precisa ter vontade, interesse em conhecer a modalidade, em saber mais sobre. Se for especialista, ótimo. Mas se for uma pessoa que tenha já um interesse pela modalidade, já é ótimo para a gente. O importante é que essa equipe tenha esse apoio, sabe? Que possa, de fato, ser uma representação da EAD dentro do campus, porque aí vai conseguir captar as realidades, as necessidades que o campus tem para poder promover a educação à distância com base nas ações que a gente elencou no projeto. A gente tem mais comentários, não sei, a Elisiane está digitando aqui, mas caso a gente não esteja outras participações, né? Até aqui o comentário dela. A presença das equipes contratadas pela DAD no campus é uma excelente oportunidade para que as equipes multidisciplinares dos campi adquiram uma formação. Exato, né? Que essa ideia de que aquela equipe ali também vai se formar durante o projeto, né? Durante esse fortalecimento da EAD. Então, tanto a equipe que está nos campi, né, tem linhas de ações também específicas para a formação em EAD, né? Então, profissionais que também serão contratados para realizar essas formações com servidores, para que promove, que garanta mesmo essa continuidade, né, que é a ideia central, assim, da chamada. E aí, bom, se a gente não tiver outros comentários, né, em relação tanto aos dados que foram trazidos aqui, como a chamada em si, aí eu já vou encaminhando aqui, passando para a parte de encaminhamentos, né, do Momento EAD, e aí que é a parte que a gente ouve aqui sugestões em relação a encaminhamentos, que podem ser tanto tema do próximo Momento EAD, a gente teve, né, no momento anterior, como eu trouxe lá no início, a questão do tema das avaliações por competências, né, que é a experiência lá no Campus Brasília, como isso é feito dentro do NEAD, mas também se tiverem outras sugestões de outros temas, né, e também encaminhamentos para além do Momento EAD também. Jennifer? Cássio, só antes da gente, né, enquanto vocês estão pensando aí nos encaminhamentos, só para dar um exemplo para vocês de encaminhamentos que a gente conseguiu fazer ao longo desse ano, derivados do Momento EAD. Para além dos encaminhamentos de temáticas, né, a gente teve a participação ativa de colegas, professores, técnicos, apresentando formas de fazer EAD, seja usando ferramentas do NEAD ou falando de práticas mesmo que fazem no seu cotidiano. A gente vai lançar um livreto, uma espécie de cartilha de guia sobre elaboração de PPCs para EAD. A gente submeteu a proposta para um edital organizado pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, e aí vai receber um aporte para poder fazer a diagramação e revisão desse guia, que vai ser em formato de e-book, né? Vai ser digital. A gente teve o NEAD Lab, que é uma versão
aprimorada do plantão EAD. Então, o NEAD Lab é bem interessante, gente, porque o pessoal se reúne para tratar de situações práticas ali do Moodle. Então, você entra na sala, vai ter gente falando sobre questionários, sobre livro de notas, sobre assuntos relacionados ao uso da plataforma. Então, essa também foi uma ação. Então, a ideia aqui também é isso, né? Eu acho que o próprio edital, ele não deixa de ser um encaminhamento, porque a gente, para fazer essa elaboração, a gente também pensou nas conversas, nos diálogos que surgiram aqui dos momentos EAD e também da pesquisa. Então, é um espaço onde vocês podem demandar da DAD ações que a gente possa aprimorar e falar a respeito. A questão da versão mobile para o NEAD, a gente já está aqui também com esse recurso do centro de referência, a gente destinar uma parte do recurso para a contratação de desenvolvedor para trabalhar na nossa versão mobile, de ter um aplicativo nosso, né, do NEAD mesmo, porque hoje tem um aplicativo do Moodle, mas é mais genérico, a gente quer desenvolver o nosso aplicativo, então há essa previsão também. Então é isso, quem tiver aqui e querer propor algo para a gente analisar a possibilidade de execução, é esse o momento, né, do encaminhamento. Vou aproveitar e mostrar aqui brevemente Opa, aqui o zoom ficou muito grande. A sala lá do NEAD Lab, né, que a gente comentou, então a gente teve esse primeiro encontro que foi 14 de novembro, e aí a gente construiu durante o próprio NEAD Lab lá uma questão embutida, que era um assunto que nós aqui da DAD a gente também queria explorar e conhecer melhor, né? Aí a gente gravou alguns vídeos, como eu falei durante o encontro, né? Então, como criar uma questão embutida no NEAD. Teve um outro vídeo sobre como configurar esses blocos aqui na sala, né? Tanto de acessibilidade quanto de progresso de conclusão. O vídeo de como adicionar um H5P do NEAD. Então, assim, a gente já estava previsto de tratar esse tema da questão embutida. Mas também os participantes foram chegando e trazendo outras dúvidas, outras questões, né? E a gente ali na hora explorando, demonstrando ou também descobrindo juntos, né? E aí aproveitamos para produzir esses materiais ali mesmo durante o encontro, né? E aqui também tem uma recomendação de uma playlist, né, no YouTube, desse professor do Washington Lemos, que trata, né, de vários tipos de configuração que dá para fazer dentro desse tipo de questão aqui que a gente estava explorando nesse encontro. E aí aqui também estava trazendo, enquanto a Jennifer mostrava, a página lá no portal do IFB, que já está aqui também, aqui no ConfWeb, está aqui nas notas compartilhadas, o link para o acesso a essa chamada interna, né? Então, aqui na página tem acesso tanto ao edital quanto a esses anexos, né? O anexo 1, que vai tratar das linhas de adesão, essas frentes, né? Que o campus pode aderir. Então, são várias áreas, né? Na verdade, são 7 áreas diferentes que o campus pode escolher. E o anexo 2, que é o formulário, né? O termo de adesão, que também está lá no SWAP. Sim, Flávia, é uma sala no NEAD, que é essa aqui do NEAD Lab. Deixa eu pegar aqui o link, vou colocar de novo aqui. E é uma sala aberta, né? Até teve vários estudantes que entraram ali. Coloquei aqui no chat. E aí é tanto para acesso a esses materiais, como para também participar dos momentos síncronos, né? A gente tem aqui o ícone do ConfWeb, que a gente faz por lá. A gente não tem a data ainda do próximo, né? Mas a ideia é também fazer uma ação periódica, assim como é um momento EAD. Retornar aqui para a apresentação. Então, o próprio encaminhamento, a chamada, né, como a Jennifer colocou, já é um dos encaminhamentos, né, e a DAD vai trabalhar nessas próximas semanas, né, e aí nesses 2 meses que tem para divulgar, para convidar os campi a aderirem, a participarem, né, para esclarecer dúvidas sobre essa chamada interna. Então, a DAD está à disposição, pode mandar um e-mail lá no endereço dad@fb.edu.br. E
vocês acham que a gente já pode marcar o próximo momento EAD, ou melhor aguardar mais um tempo, caso apareçam outras demandas? A gente já combina talvez uma data, um tema. Cássio, só também para a gente pode, para ajudar a pensar no encaminhamento, no tema do próximo momento, a previsão é que a gente faça o próximo momento EAD no Encontro Pedagógico Unificado, né, no EPU. Então, pensar também que a gente vai estar no início de semestre, de ano letivo, o que vocês acham que, de repente, a gente poderia abordar no momento EAD? Fica como sugestão. E se não tiver uma ideia agora, vocês podem mandar mensagem para a gente pelo e-mail, pelo WhatsApp, enfim. Da gente pensar nisso, né? A gente vai ter o início de semestre começando, o projeto também começando. Então, qual tema seria interessante para a gente abordar no momento EAD? Já tem a data do encontro pedagógico? Emily tem, do EPU? Dia 30 de março. 30 de março. Noemi levantou a mão. Pois, eu não sei se eu posso, enquanto equipe, sugerir alguma temática, mas eu percebi aí por toda a conversa, o bate-papo, que suscitou uma curiosidade muito grande em cima aí da questão da equipe multidisciplinar. Se de repente a gente não poderia abordar essa temática no próximo encontro, até já adiantando, né, a questão aí da chamada. De repente a gente conceitualizar o que é essa equipe, o que ela precisa fazer. Não sei se Flávia, os professores que estão presentes aí acham uma boa ideia já de repente adiantar essa temática. Que pode ser uma dúvida do campus, né? Assim, o que faz essa equipe multidisciplinar, né? Quem são os integrantes, como cada um vai atuar, né? Exatamente. Eu acho que, de repente, pode até buscar lá nos primórdios da CGEAD, né, da Coordenação Geral de Educação à Distância, da época ainda dos programas, que ela já foi constituída por lá, né? Ver o que era abordado nessa época, né? Era composto por bolsistas, mas tinham muitos servidores que faziam parte dessa equipe. De repente, é uma proposta. A Emily colocou um comentário aqui também. Quer falar, Emily? Eu leio. Primeiro, eu corrigi a data do IPU, é 31 de março. Tá bom? E eu também pensei que a gente pudesse, às vezes, apresentar. A Flávia trouxe aí pra gente que o Campus Brasília tem feito comissões para a produção de materiais, para elaboração e criação de templates. E às vezes eles pudessem compartilhar isso com a gente. Essa ideia é legal também, né? Compartilhamento de experiências. E dá para juntar a proposta da Emily com a da Noemi, no sentido da gente pensar numa identidade para a equipe multidisciplinar no IFB. Porque quando a gente fala de equipe multidisciplinar na EAD na literatura, elenca alguns perfis profissionais que, dada a nossa condição de carreira, tanto dos servidores técnicos quanto dos servidores docentes, não necessariamente a gente vai ter. Mas então, por causa disso, a gente não vai ter equipe multidisciplinar? A gente precisa da equipe. Então, como criar uma identidade da equipe multidisciplinar com base na nossa realidade? Uhum. Elisiane falou, concordo com a sugestão da Noemi. Alguém levantou a mão? Resgatar as experiências que já existiram na EAD do IFB. Isso é interessante também. A gente começou a esboçar um histórico assim aqui dentro da equipe da DAD, né?
A Noemi também tem um registro disso. Alguém tinha levantado a mão? Eu não sei se foi a Elis. Eu acho que alguém levantou e abaixou rapidinho. Foi a Elis. Mas acho que ela ia só fazer um emoji. Uhum. Então a gente fica com a sugestão de debater sobre encaminhamento para debater sobre essas sugestões e avaliar até o próximo EPU. Ou vocês acham que a gente já define um tema? Essa ideia também de juntar, né, composições de equipes multi com a experiência do Campus Brasília. Não, Elis, a gente não tá te ouvindo. Eu pensei aqui num título provisório, tá, Cássio? A identidade da equipe multidisciplinar do IFB. Mas aí, assim, só para a gente lembrar que dá para unir as duas propostas, tanto da Noemi quanto da Emily. Uhum. Mas aí melhora depois. Para a gente ficar de lembrança aqui. Equipe multidisciplinar no IFB, né? Beleza, equipe multidisciplinar em AD no IFB, uma identidade em construção, dá um artigo, é mesmo? Ótimo, arrasou. Ótimo tema. Bom, se a gente não tiver outras sugestões, acho que esse tema ficou bem legal para o PU. E é isso, a Jennifer, Elis colocou, lembrei da Jennifer fazendo as primeiras formações em 2015. Em 2015 nada, Elis. Lá nos primórdios de 2014, quando ela entrou no IFB, né, Jennifer? Dez anos já. Bom, gente, então acho que é isso. Queria agradecer a todos que participaram, que estiveram presentes aqui no Momento EAD hoje, que trouxeram também as colaborações, a Flávia aqui direto do Túnel do Tempo. E aí, aqui de novo está o link da página lá da EAD no portal, né? Onde tem um íconezinho lá para notícias, que também é um caminho para acessar facilmente tanto a chamada quanto todas as atualizações em relação à EAD no IFB. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo Momento EAD no EPU de 2025.